Porque distante de ti nós não queremos, nós não desejamos viver, porque não vale a pena viver, não vale a pena existir longe de ti, Pai. Escuta o nosso clamor nesta manhã, nessas primeiras horas do dia. Escuta o nosso coração que anseia pela tua presença, Pai. É no poder que é no nome de Jesus que eu oro nesta manhã, pedindo para que o Senhor esteja conosco, logo nessas primeiras horas do dia, para que o Senhor sonde os nossos corações, para que o Senhor identifique se há algo que desagrada a tua vontade na nossa vida e nos ajude, Pai, nos ajude nesse dia, nesta manhã, nos ajude a ter entendimento de que os dias maus, os dias desafiadores é que nós podemos experimentar do teu amor e da tua misericórdia. Cuida da vida de cada uma dessas minhas irmãs aqui presente. Cuida do coração delas. Eu não sei o que elas trazem no dia de hoje, de preocupação, de angústia, de aflição, mas o que eu sei é que o Senhor é poderoso. O Senhor é galardoador para nos dar muito mais do que nós merecemos ou pedimos. Tudo isso eu te peço, Pai amado, Pai querido, em nome do seu Filho Jesus. Se você concorda, você coloca aí, amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso devocional Mulheres Obedientes. Que alegria te receber aqui. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos hoje finalizando mais uma semana aqui no nosso devocional, né? E essa semana nós falamos sobre quando tudo parece perdido. O que eu faço? Quando tudo parece que não tem fim, o que eu faço? Né? Hoje também, sexta-feira, dia do nosso jejum, né? Para você que está jejuando conosco nessa sexta-feira, nós vamos apresentar o nosso jejum, né? Nesta manhã, nós apresentamos ele aqui nesta manhã. E nós entregamos ele às 18 horas lá no nosso grupo. André, eu não estou no grupo. Olha para mim. O grupo é o grupo do nosso devocional aqui, né? Chama Mulheres Obedientes. Lá no grupo é onde eu coloco os recados, é onde você coloca os seus pedidos de oração, é onde a gente se comunica. É o nosso canal de comunicação. André, eu não entrei no grupo. Como que eu faço para entrar? O link tá na minha bio, Mulheres Obedientes. Você vai clicar e você vai direto pro nosso grupo, tá? É um grupo, assim, de muita bênção, né? As meninas compartilham de oração, de louvores. A gente pede oração para nossa vida, para nossas demandas, né? É um grupo que nos fortalece, não é, minhas irmãs? É um grupo que nos ajuda a vencer esses dias mais desafiadores, esses dias em que tudo parece estar perdido. Então entra lá, vem ficar conosco, será um prazer te receber. Esta semana nós caminhamos sobre esse tema aí, ó, quando tudo parece perdido. Meu Deus, é forte, né? Ontem eu estava lá no colégio Antônio Ferreira Barbosa, aqui em Iturama, né? Eles comemoraram lá o Dia da Mulher e a diretora me fez esse convite para estar lá com eles, com elas, né? Era só mulheres. E nós vivemos um tempo muito precioso, onde eu pude falar o coração delas, compartilhar também das coisas que eu vivi, sobre sonhos, né? Então eu falei para elas lá sobre ser resiliente emocional, de que forma, né, eu consigo alcançar os meus sonhos. Quais são os caminhos que eu preciso trilhar para que aquele sonho que está lá engavetado saia da gaveta, né? Mostrei para elas também a realização dos meus sonhos, né? Contei dos livros, mostrei, levei esse livro que está aqui. Mostrei também vocês, meninas que estão aqui comigo no devocional, né? A Valentine fez a montagem dos 3 encontros que nós tivemos aqui. E levei vocês para lá também para contar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Que era um sonho meu também, ajudar mulheres, caminhar com mulheres, né?
e que o Senhor tem agregado cada vez mais pessoas ao nosso grupo. E foi uma noite muito abençoada, foi uma noite onde eu sei que foi plantada uma sementinha ali no coração daquelas mulheres, né? De idade de 16 até mais de 50 anos, né? Então foi uma bênção, foi um tempo muito precioso, foi bom demais estar ali com elas, foi bom demais levar vocês lá também, né? De certa forma vocês estiveram. E a mensagem que eu finalizei lá é isso, né? As pessoas vão tentar nos parar, nós vamos cair, mas qual que é a diferença? É nos levantar e continuar caminhando, né? O meu primeiro livro, o capítulo que eu escrevi era Escolha se levantar. Então, diante do dia difícil, diante das situações desafiadoras que eu e você enfrentamos na nossa vida, nós vamos sempre ter uma escolha. Ou nós vamos ficar no chão, ou nós vamos nos levantar e nos posicionar como homens e mulheres vitoriosas que nós somos. Então eu quero, nesse último dia dessa série, quando tudo parece perdido, eu quero trazer para você dos itens que eu listei aqui, baseado lá naquele texto que a gente leu de 1 Samuel. Eu já quero que você abra a sua Bíblia lá. Lembra de Davi? Então, nós vamos finalizar com aquele texto e vou finalizar com esse ponto aqui que eu vou trazer para vocês. Diante dos dias desafiadores, quando tudo parecer perdido, eu trouxe para você alguns itens essa semana. Vocês anotaram? Deixa eu só procurar aqui, voltar aqui, para eu recapitular com você. Eu falei para você que diante de um dia desafiador, diante de um dia em que tudo parece perdido, nós não podemos ter medo da luta. Nós precisamos ser valentes e corajosas na guerra. Eu e você, diante de um dia em que tudo parece não dar certo, nós precisamos ter disposição para lutar. Nós precisamos também, ontem eu falei sobre isso, confiar no Senhor de todo o nosso coração. E hoje eu quero que você anote aí, para você ter isso bem guardado no seu caderno e no seu coração. Isso vai fazer toda a diferença, porque olha aqui para mim. O que eu percebo nos atendimentos e o que eu também já percebi em vivências com pessoas bem próximas e comigo também. Que durante um dia, durante uma semana, durante um ano desafiador, as pessoas, elas deixam de semear sementes boas. É como se fosse assim, ó, você fica, né, plantando, lançando as suas sementinhas, aí você olha e fala assim, peraí, nada acontece na minha vida. Eu vou parar. Eu tô vivendo esse desafio, eu tô vivendo essa tristeza, eu tô vivendo esses dias de muita angústia, de muita aflição, de nada acontecendo na minha vida. Então eu vou parar de lançar as sementes que eu tô lançando. Ou as pessoas param, ou as pessoas começam a lançar as sementes de murmuração, de maldição, de espraguejar. Elas mudam o tipo de semente que elas lançam. Olha aqui pra mim. Pensa aí. Você já plantou uma árvore? Gente, eu ainda não plantei, mas eu quero plantar. Mas pensa aí. Vamos pensar lá na escola. A gente plantou uma árvore. Toda árvore, o princípio de toda árvore é uma sementinha. Que é lançada no solo. Que vive um processo até ela se tornar uma árvore grande, frondosa, com sombra, com frutos. É ou não é? Só que o que nós precisamos entender? Presta atenção. Nós vivemos um mundo de imediatismo. Eu escrevi sobre isso no meu próximo livro. Nós vivemos um mundo em que é nesse miojo. 3 minutos está pronto. Coloca a água lá, ferveu, joga o macarrão, em 3 minutos está pronto. Só que a nossa vida, os nossos processos não são assim. Às vezes a gente começa a semear hoje
e quer que no dia de amanhã a colheita já venha. E não é assim. Não é assim. Leva-se um tempo. A gente passa por um processo e eu tenho visto, porque o Senhor tem trabalhado isso ao meu coração, um processo de refinamento. Olha que forte isso. Um processo onde você vai dia após dia, e você vai sendo aperfeiçoada, e você vai sendo moldada, e você vai sendo direcionada. Só que nesse processo, onde eu estou sendo moldada, direcionada, forjada, dói. E é dentro desse contexto, desse processo de dor, é que muitas pessoas, presta atenção, deixam de semear a boa semente. Ou elas não semeiam, ou elas semeiam ao contrário. Ao invés de lançarem palavras de bênção, ao invés de abençoar aquilo que está sendo lançado, né? O que elas fazem? Elas simplesmente param de semear porque ainda não viu aquela mudinha pequenininha, né? Que quando a gente planta, lança uma semente na terra, tem um tempinho, começa a dar aqueles brotinhos, ela vai crescendo, crescendo. Como eu não vi ainda o broto da minha semente, ou eu paro de semear, ou eu começo a lançar palavras de maldição naquilo que foi semeado. Eu perdi tempo, tá vendo? Nada acontece na minha vida. Por que eu fico fazendo isso? Olha aí, eu vou voltar ao que eu era antes. E aí perde todo aquele processo. Então o que eu vou te ensinar hoje é: no dia mau, no dia em que tudo parecer perdido, na sua luta, na sua batalha, anota aí, não deixe de semear. Não pare de semear quando as coisas ficarem difíceis. Não pare de semear na sua vida e na vida da outra pessoa só porque você está num dia mau. Não se negue a ajudar uma pessoa que está precisando só porque você ainda não viveu o seu milagre. Mesmo com todos os problemas, os desafios, mesmo com a falta, decida semear, decida lançar uma semente, decida ser aquela que abraça, aquela que acolhe na vida do outro. Experiência própria. No dia em que eu e você estivermos mais tristes, estivermos mais sem esperança, presta atenção, isso tem acontecido comigo. O Senhor vai enviar na sua vida e na minha vida pessoas que vão precisar de nós. Eu sei que eu tô falando. Que você vai olhar e você vai falar assim, ó, mas eu estou precisando de colo. Mas eu estou precisando de uma palavra. Mas eu é que estou precisando disso que eu tenho que dar. Mas você sabe por quê? E olha que lindo isso. Quando você identificar na sua vida que mesmo mediante as suas lutas, mesmo mediante aqueles dias difíceis, você conseguir olhar para o outro e entregar para ele o que ele está precisando, seja um abraço, seja uma palavra, seja um assim, ó, vai dar certo, minha irmã. Você entendeu de uma forma muito forte o que é verdadeiramente depender de Deus. Ei, as nossas emoções, os desafios que eu e você enfrentamos todos os dias, não pode limitar aquilo que Deus deseja fazer na vida do outro através da sua vida. Gente, com todo amor no meu coração, eu já teve momentos na minha vida em que eu falava assim, hoje eu vou ter que ficar deitada. Eu não tenho forças, eu não tenho coragem. E que eu, ao pegar o meu celular, eu olhar as mensagens do WhatsApp, a pessoa fala assim pra mim, Andréia, eu preciso muito de um abraço. Andréia, eu preciso que você ore por mim. Ora pra mim.
Já teve momentos na minha vida que eu peguei a minha dor, coloquei aqui no bolso e fui fazer aquilo que eu nasci para fazer. Já teve momentos aqui no devocional que eu já vim pra cá, gente, literalmente com o coração na mão, aflita, angustiada. Muitas vezes eu fiz o devocional aqui com vocês com noites sem dormir, porque eu sou humana também. Ah, mas você é terapeuta. Ah, mas você é uma mulher que lê tanta palavra. Mas eu também sou humana. Eu também tenho os meus dias difíceis. Eu também tenho as minhas limitações. Eu também preciso às vezes de colo, preciso sempre de oração. Isso me torna humana. Mas eu nunca deixei, eu nunca permiti que as minhas dores, o meu dia mal, me impedisse de semear na vida do outro, de falar assim, vem cá, eu vou te ajudar. A minha casa é uma casa que recebe célula. Eu nunca parei uma célula porque eu estava vivendo um dia mal. A semana retrasada, a semana passada, né, eu fiquei muito gripada, com uma infecção de garganta muito forte. E aí a nossa irmã que tomou conta das nossas células, né? Andréia, você quer cancelar a sua célula? Eu falei, não quero cancelar a minha célula. O reino de Deus não pode parar. Só porque eu estou doente, e eu ainda vou participar. Às vezes eu não vou ministrar, porque eu tava minha garganta estava muito infeccionada, mas a célula vai acontecer. Né? Nós mudamos de casa, nós fomos lá para casa da nossa irmã Elaine, né? A Simone, minha amiga, facilitou lá para mim, eu fui, participei mesmo doente, mesmo com febre. Mas o dia mal, ele não pode fazer você parar de semear no reino, na sua vida e na vida do outro. E nós vamos ver aqui nesse texto que nós vamos ler, que justamente isso que eu estou falando aqui para você, Davi, ele fez. Lembra da história? As mulheres, os filhos e as filhas tinham sido levadas pelo inimigo, lembra? Davi perguntou ao Senhor, primeiro ele chorou, se entristeceu, chorou até não aguentar mais, lembra do texto? Depois ele perguntou a Deus se ele podia ir, se ele ia ter vitória. Deus deu um sinal de ok para ele, pode ir, sim, vá atrás deles. E você os alcançará e conseguirá recuperar tudo que eles tomaram de vocês. E aqui nós vamos ver, né? Depois nós vamos ver que ele partiu inicialmente com 600 homens, mas chegou num determinado ponto, 200 dos homens ficaram para trás. E ontem eu falei sobre isso, que o cansaço, o esgotamento, ele faz a gente parar. E mesmo assim, com aquele restante de homens que ficou, Davi, ele avançou para buscar aquilo, para buscar a colheita que o inimigo havia roubado dele. É isso que Satanás faz na nossa vida. Ele faz de tudo para que eu e você, nós fiquemos esgotadas, nós fiquemos cansadas, nós fiquemos desanimadas. Para quê? Para nós pararmos. Depois, para nós deixarmos de semear. Você sabe por quê? Porque ele sabe, olha para mim, ele sabe que toda vez que eu e você nós semeamos no reino de Deus, nós vamos colher 2 vezes mais, 3 vezes mais. Então, eu e você, nós precisamos ter esse entendimento. Tá difícil, tá desafiador. Eu ainda não vi o meu milagre, eu ainda não acessei o meu milagre? Não, mas eu vou continuar semeando. Nós não podemos deixar de semear. Andréia, mas é um dia de choro na minha vida. Semeie. Quem é você no dia do choro? Quem é você no dia em que tem percas na sua vida?
Você nega ajudar uma pessoa que precisa só porque você se coloca num lugar assim, eu estou sofrendo, ai, coitadinha de mim, agora é eu que preciso. Ou mesmo no dia difícil você se levanta e você acolhe, você ama, você leva uma palavra. Quem é você? Hoje o Senhor fala a mim e a você, filha, saia do quarto escuro e lute. Filha, se levanta. Não é tempo de chorar, é tempo de ir atrás e resgatar tudo aquilo que foi roubado de você. Se levante. Não tem problema se muitas vezes nós vamos ter que ir sozinhas. Ontem eu falei isso, né, no bate-papo lá com as meninas, que as pessoas, muitas, vão tentar nos parar, vão tentar roubar nossos sonhos, vão tentar diminuir as nossas conquistas. Não pare. André, e se as pessoas forem embora e me deixarem sozinhas, os anjos ficam. O Espírito Santo fica. Deus fica. Você não vai estar sozinha. Se levante, saia do quarto escuro e lute. E tome exemplo de Davi, vá buscar aquilo que o inimigo das nossas almas roubou de você. Sua família, sua casa, seus bens. Lute. O Senhor fala para mim e para você também, não desista daquilo que eu te entreguei. Não desista daquilo que veio da minha parte para você. Não desista. Busque e continue semeando. Não pare. Abra sua Bíblia, minha irmã, meu irmão, em 1 Samuel, capítulo 30. Tá fazendo sentido? Vocês estão muito caladinhas hoje. Vocês estão cansadas? Que é sexta-feira? Abra aí, gente, 1 Samuel 30. Vamos terminar de ler aquele texto que nós começamos lá na segunda-feira. Tem uma palavra que fala assim, ó. Se te deixas abater no dia da dificuldade, pequena é a sua fé. É no dia da dificuldade, é no dia em que você não consegue ver com seus olhos naturais, é que nós somos mais que convidadas, nós somos intimadas a avançar. 1 Samuel 30. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Eu expliquei aqui para você o contexto dessa história. Então, a partir do versículo 11, para a gente finalizar, nós vamos ver o exemplo de um homem que, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio a uma perca, lembra das mulheres, dos filhos, dos servos, ele decidiu semear na vida de outra pessoa. Olha aí, o versículo 11 diz assim, ó. A caminho, encontraram um moço egípcio no campo e o trouxeram à presença de Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passas. Fazia 3 dias e 3 noites que esse moço estava sem comer e sem beber. Com isso, o rapaz recobrou as forças. Eles estavam indo em busca daquilo que era deles. Eles estavam, imagina, aflitos, angustiados para recuperar o que foi lhes tomado. E no caminho, eles encontraram uma pessoa que precisava de ajuda, que estava 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Estava fragilizado. Davi e os seus homens, eles pararam. E o que a palavra fala? Que eles deram água e comida para aquele rapaz. E que aquele rapaz que estava 3 dias e 3 noites sem comer,
ele teve as suas forças recuperadas. Agora eu te pergunto, eles tinham ou não tinham motivos para falar assim, peraí, nós estamos indo lá buscar o que foi roubado de nós, nós não podemos parar, nós não temos tempo, porque eu preciso recuperar aquilo que foi tirado de nós, então eu não vou ajudar. Esse rapaz aí que se vira, vai passar outra pessoa que ajuda ele. E quantas vezes nós fazemos isso, meus irmãos e minhas irmãs? Porque nós estamos angustiados, aflitos, cansados, nós passamos por cima de alguém que está precisando de nós. Mas porque eu me acho no direito de que a minha dor é maior, a minha necessidade é maior, eu faço de conta que eu não vejo. Eu fecho os olhos e vou embora e nego uma comida, uma bebida, porque a minha dor é maior. Vocês estão entendendo? E aí, sabe o que aconteceu? Porque eles pararam, esse moço os ajudou, os levou aonde estava cativo, os filhos, as filhas e as mulheres. É isso mesmo. Eles pararam, ajudaram, e porque eles ajudaram, esse moço tinha uma informação que levaria eles a acessar, a tomar de volta tudo aquilo que o inimigo roubou. Imagina se eles não tivessem parado. Vamos continuar. Olha o versículo 13. Quem é você e de onde você vem? Davi perguntou a ele. Sou egípcio, servo de uma amalequita, respondeu ele. Meu senhor me deixou para trás há 3 dias porque eu estava doente. Estávamos voltando do nosso ataque aos queretitas, no lado sul deles. Havíamos atacado o sul de Judá e o Nequebe e a terra de Calebe e pusemos fogo na cidade de Ziclaque. Davi lhe perguntou, você pode dizer-me para onde essa tropa foi? O moço respondeu, se você jurar pelo nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, então levarei você a eles. Versículo 16. E o moço os levou ao acampamento dos amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e dançando com alegria, por causa da enorme quantidade de bens que haviam tomado dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens o atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer. Não escapou ninguém, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelos. Olha o 18. Davi conseguiu recuperar tudo que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas 2 mulheres. Porque ele parou, porque ele alimentou. Ele teve uma informação privilegiada e ele conseguiu recuperar tudo aquilo que tomaram dele. É isso mesmo. Olha o que a Amanda colocou. Achamos que estamos ajudando, mas na verdade está sendo ajudado. Nós que estamos sendo ajudados, é isso mesmo. Então, minha irmã, no dia da sua aflição, naquele dia desafiador, não deixe de semear. Davi estava triste, estava aflito, estava angustiado, mas ele não negou ajuda a quem precisava. Ele estendeu a mão a uma pessoa que o ajudou a recuperar de volta tudo aquilo que era dele. Quantas vezes nós não ajudamos? Quantas vezes nós empinamos o nosso nariz e falamos assim, ó, a minha dor é maior. Isso aqui pode esperar. A minha dor é maior. O Senhor me trouxe aqui ao coração uma passagem que está lá no Salmo 126. Anota aí para você ler. Diz assim, Salmo 126,
Versículo 5. Quem planta sementes chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Quem sai com a cesta de semente, chorando, enquanto lança a semente, voltará carregado de feixe de espigas, cantando de alegria. Ou seja, quando nós lançamos a nossa semente com lágrimas nos olhos, com o coração partido, não vendo ainda o nosso milagre, a palavra fala conosco nesta manhã, que nós vamos colher com cantos de alegria. Então para de achar que a sua dor é a pior do mundo. Para de achar que Deus esqueceu de você, que Deus só olha o fulano, ciclano, beltrano e eu tô aqui. Para de negar ajuda enquanto você está sofrendo, porque você acha que a sua dor é maior. Davi, ele cuidou daquele egípcio. Davi, mesmo com ansiedade de saber cadê, né? Cadê o meu povo? Cadê minhas mulheres? Cadê? Onde tá? Mesmo angustiado, mesmo aflito, ele semeou na vida daquele egípcio. E aquele egípcio falou para ele, ó, eu sei aonde tá esse povo e eu vou te levar até lá. Davi, quanto mais ele estava pressionado, mais ele semeou. É assim, quanto mais nós nos sentimos prensadas, aflitas, mais Deus nos dá respostas. Imagino eu que aquele povo alimentou aquele egípcio, chorando, preocupado, angustiado, mas alimentou, mas parou. E você? Tem feito isso? Ou você tem falado, eu não, imagina eu que estou precisando. Que nós possamos, no dia de hoje, meditar nesta palavra. E como disse o Salmo 126, que nós acabamos de ler aqui, mesmo semeando com lágrimas, nós vamos colher com alegria. Ninguém que semeia no reino, ninguém que semeia no Senhor, volta de mãos vazias. Que essa palavra hoje, que essa semana onde foi falado tantas coisas aqui, possa tocar de uma forma grandiosa o seu coração. A ponto de você entender que o Senhor não nos abandona. Eu espero que eu tenha conseguido entregar para você tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito desse tema, quando tudo parece perdido. Espero que você tenha tirado uma lição aqui dessa semana de devocional aí para sua vida. E que você saia daqui hoje sabendo que tá difícil, tenho semeado com choro, mas que um dia nós vamos colher com alegria. Amém? Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa semana, né? Onde Ele falou tanto ao nosso coração. Vamos pedir perdão para Ele. E vamos pedir também para que Ele nos ajude diante desses desafios, diante dos dias desafiadores, que nós possamos erguer a nossa cabeça, continuar caminhando e semeando na vida daqueles que precisam de nós. Vamos lá? Se você quiser, você pode fechar seus olhos. Ore comigo. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro nesta manhã, pedindo perdão dos meus pecados. Aqueles pecados visíveis e aqueles pecados também invisíveis que estão lá no fundo do meu inconsciente, aonde nem eu mesmo tenho acesso, mas que o Espírito Santo acessa. Pai, eu te peço em nome de Jesus, lava-me de toda nódia,
de toda sujeira, de toda lama do pecado. Nesta manhã eu te peço, Paizinho amado, dê-me novas vestes, vestes limpas, vestes brancas, vestes que agradam de fato o Senhor. Pai, nesta manhã eu reafirmo a minha aliança contigo e declaro para o céu ouvir, para o inferno ouvir, que o Senhor é o único Deus da minha vida. Eu destrono nesta manhã, meu Pai amado, meu Pai querido, todo ídolo do meu coração, todo ídolo da minha vida que tem ocupado o seu lugar. E te coloco, Pai, no altar do meu coração, no altar da minha vida, para que o Senhor faça primeiro em mim e depois através de mim. Pai, me ajuda a caminhar com sabedoria, com discernimento, naqueles dias onde tudo parece perdido. Que nesses dias, Pai, eu não perca a sensibilidade, o zelo, o carinho, o amor para com os meus irmãos. Que eu continue a semear a boa semente, a lançar na vida dos meus irmãos a palavra do Senhor, a palavra que limpa, a palavra que separa, a palavra que liberta. Me ajude a blindar o meu coração. Me ajude, Pai, a semear mesmo quando eu não tenho vontade para isso. Me ajude a escolher as palavras de bênção para lançar como sementes na minha vida e na vida das pessoas que o Senhor trouxer até mim. Me ajude a ter entendimento de que mesmo semeando com lágrimas, eu colherei com alegria. Obrigada porque o Senhor, mesmo diante de nossas fragilidades, de nossas tristezas, das nossas teimosias, o Senhor nos ajuda. O Senhor segura nas nossas mãos e nos ajuda a caminhar. Obrigada, Pai, pelo sacrifício da cruz, pois foi através dela que nós nos reconciliamos contigo. Que nós possamos olhar para a cruz de Jesus e termos força para continuar lutando, mesmo quando tudo parecer perdido. Que nós tenhamos entendimento de que absolutamente nada, Pai, foge aos seus olhos, ao teu controle. E que mesmo nos dias difíceis, o Senhor estará lá. E que o Senhor também é o dono dos dias difíceis. E que o Senhor também usa esses dias para nos moldar, para nos curar, para nos aperfeiçoar, para nos provar como o ouro é provado no fogo. Eu te louvo e te agradeço. Obrigada por essa semana. Obrigada por todas as bênçãos que o Senhor derrama todos os dias sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre esse devocional. E que o Senhor nos ajude a continuar avançando. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Me conta o que foi para você essa semana de devocional. Conta aí. Antes de eu ir embora, eu quero ler. O que você aprendeu? O que o Senhor falou ao seu coração? Como que você sai dessa semana? Como você finaliza essa semana diante desse tema aí? Qual que é a lição que você traz para o seu coração? Comenta aí. Para quem é de fora, o mês de março está acabando. E durante todo o mês de março, onde é comemorado o mês das mulheres, frete grátis do meu livro, tá?
André, eu quero presentear alguém, quero presentear uma mulher. Tem poucas unidades, tá bom? Me chama para você presentear. Para quem é de outros estados, o frete é grátis. Aproveita o mês de março, tá bom? Sobre o nosso grupo terapêutico. Se preparem. Eu tô finalizando o material, eu já vou lançar para vocês, tá bom? E não perca a oportunidade. Vai ser algo assim, ó, é da parte do Senhor para sua vida, para você ser tratada, para você ser curada. Então não perca a oportunidade, vão ser 10 vagas só, essa primeira turma, e eu queria que você estivesse nela. Presencial. Eu vou estar com você te ajudando, vou estar com você te direcionando, né? Nós vamos orar muito, nós vamos aprender muito, né? E eu quero que você coloque isso aí no seu coração. Os dias difíceis, os dias desafiadores, eles vão vir. Mas, ó, eles não vêm para nos matar. Eles vêm para nos aperfeiçoar. E nós vamos também avançar nesses dias. Amém? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. A semana que vem nós voltamos, em nome de Jesus, né? Com mais um tema. E vai ser forte. O Espírito Santo já tá falando aqui no meu coração o que nós vamos aprender. E vai ser forte, né? Esteja aqui. Amém. Esteja aqui. O Senhor vai continuar tratando na nossa vida e através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Amém? Beijo. Oro por vocês. Amo vocês. Às 18 horas eu tô lá no grupo para entregar o nosso jejum. Tá bom? Beijo no teu coração, ó. Firme na rocha que é Jesus. Tarefa. Meditem no Salmo 126. Meditem no Salmo 126. Que o Senhor te dê força, coragem, discernimento. E que nós possamos, a semana que vem, estamos, ó, juntinhas. Uma da outra, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Vai ficar salvo lá no canal do YouTube. Depois você entra lá, deixa seu comentário, deixa seu like, envia para outra pessoa. Eu tenho certeza que vai ser, que você vai abençoar muito a vida de outras pessoas enviando esse devocional. Amém? Salmo 126. Beijo.